Oi, gente! Brasileira no Kuwait aqui com vocês. Sejam bem-vindos à minha sala de aula. Eu vim falar um pouquinho sobre o dia de hoje. Nós tivemos o nosso primeiro dia de aula com os alunos. Recebemos 9 alunos na sala de aula e aqui a gente recebe aos pouquinhos. Então, hoje é domingo, a gente começa a semana domingo mesmo. Segunda-feira a gente vai receber mais alguns alunos, né? Outro grupo. E na terça-feira a gente vai receber outro grupo de aluno. Só que cada dia vai sendo adicionado, né? Não é cada grupo isolado. Hoje vai vir amanhã novamente, os alunos de hoje vão vir amanhã, com os alunos de amanhã, que vão vir todos na terça-feira. Aqui funciona dessa forma. A gente começa a adaptação deles, eles estão no primeiro ano escolar, a gente inicia a adaptação deles aos pouquinhos, né? Alguns alunos nunca foram na escola antes, e essa é a primeira vez que eles estão em contato com outras crianças, né, num ambiente que não é o familiar. Precisa ter estratégias de como receber eles. Uma dessas estratégias para ter uma adaptação melhor é que eles venham em grupos. Esse ano a gente tentou algo que a gente não tentou nos anos anteriores, né? Esse aqui é o meu terceiro ano nessa escola específica, aqui no Kuwait também. O que é bom, porque me deu experiência no que é esperado da escola, no que os pais dessa comunidade esperam. Então, eu me sinto mais confortável esse ano de receber os alunos como professora. A gente percebeu que seria importante também ter um dia para que eles conhecessem o professor. Os pais vieram com os alunos na quinta-feira passada, conseguiram entrar na sala com os alunos para passar uma hora. Os alunos conseguiram brincar, conhecer uns aos outros, os pais se conheceram e também me conheceram. Foi ótimo. Alguns choraram um pouquinho, mas estavam ali com os pais no conforto, conseguiram ficar por uma hora. Mas hoje foi o nosso primeiro dia de aula com o primeiro grupo. Foi um dia bom, mas é o primeiro dia de educação infantil. Então teve muito choro, alunos que estão aprendendo a socializar, a dividir os brinquedos, e nem sempre isso é feito de uma forma fácil para eles, né? Nem sempre são crianças que conseguem dividir os brinquedos com outras crianças. É o primeiro ano que eles estão aprendendo isso realmente. Enfim, foi um dia muito bom, muito proveitoso. A gente tem alguns casos que precisam de mais atenção. No início do ano, a secretaria divide com a gente os casos de saúde de todas as crianças do primeiro nível escolar que precisam de atenção. Isso faz com que a gente fique atenta não só aos alunos da nossa sala, mas às outras crianças também. A média de alunos aqui por sala é de 22. A gente tem muitas crianças, eu diria, para um primeiro nível escolar, que a gente precisa estar atento, né? E esses casos mais específicos relacionados à saúde demandam uma atenção maior. A escola que eu dou aula é uma escola britânica. O sistema que a gente usa aqui é um pouquinho diferente das outras. Toda a experiência que eu vou trazer aqui para vocês, e contato, e histórias, é dessa escola específica que eu dou aula. Então, eu não tenho como dizer como funcionam as outras escolas aqui no Kuwait, porque realmente desde que eu cheguei, eu só dei aula nessa escola. Claro que eu tenho amigos professores de outras escolas e eu conheço pouco da realidade deles, mas eu nunca tive a experiência de dar aula em outro lugar. Esses alunos, eles são da maioria egípcios, apesar de eu dar aula aqui no Kuwait. Eu só tenho uma aluna kuwaitiana, mas porque a área que eu dou aula, a maioria é egípcia. Outra curiosidade é que sou a única professora brasileira na escola. E no nível escolar que a gente dá aula, o primeiro ano do nível escolar, eu sou também a única estrangeira e minhas colegas são árabes. Vocês que estão no Brasil devem achar um pouco estranho colocar esse vídeo de início de ano letivo em setembro, né? Mas geralmente as escolas aqui elas começam realmente em setembro, que é após as férias de verão. O que vocês viram de vídeos anteriores que eu coloquei viajando no Brasil, por uns 2 meses, eu acho, quase, foi porque eu tava nas minhas férias de verão, que são as férias mais longas, né? Que seria o veraneio no Brasil, aquele espaço de férias em dezembro e janeiro, né? Pega Natal e Ano Novo. As escolas no Brasil começam também depois do verão. Só que o nosso verão aqui é no meio do ano, então a escola começa em setembro. O Kuwait é um dos países que mais dá feriado também. Nós começamos o ano e nós temos os feriados aqui no Kuwait, temos alguns recessos entre um termo e outro.
nós temos 3 termos, que seriam 3 trimestres, né? E aí, entre um e outro, a gente tem um recesso de 1 semana e começamos novamente um novo termo. Para você que mora no Brasil e tem vontade de aplicar para o Kuwait especificamente, né, é importante ver os documentos necessários. Bem, eu poderia até informar quais seriam esses documentos baseados nos meus, só que a lei aqui no Kuwait muda com uma certa frequência. O que eu fiz foi trazer o meu diploma do Brasil, né? Então, eu sou formada em pedagogia numa universidade brasileira, reconhecida pelo Ministério da Educação, e o documento foi processado no Brasil e eu levei para a Embaixada do Kuwait. Ele foi traduzido, recebeu alguns carimbos da embaixada, carimbos do Itamaraty, de alguns lugares que até a sequência eu precisaria checar novamente para saber por onde passou. A tradução também tinha que ter uma assinatura reconhecida por firma, enfim, várias questões burocráticas mesmo, antes de eu trazer para o Kuwait. Foi reconhecido aqui também no Ministério da Educação daqui, e eu precisei passar por uma entrevista no Ministério da Educação, além da entrevista que eu fiz para o emprego, e após eu começar a trabalhar na escola, o Ministério da Educação me chamou para essa entrevista, né, para checar se eu sabia falar inglês, fazer algumas perguntas, algumas coisas relacionadas ao inglês mesmo. Então eu aconselho vocês a mandarem e-mail para a Embaixada do Kuwait ou para outras embaixadas que vocês tenham interesse, né, dependendo do país que vocês quiserem ir. Pergunta quais os documentos necessários, mas a graduação já é o primeiro passo, né? Fora a graduação, se você não quiser fazer, tem também outros tipos de licença de ensino que são reconhecidas internacionalmente. O inglês, então você consegue fazer em universidades americanas ou britânicas online, são licenças reconhecidas internacionalmente para o ensino. Nesse caso, eu aconselho vocês também a pesquisarem a melhor universidade online que funciona e que tenha esse reconhecimento também internacionalmente. Enfim, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui pra mim, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também tenham interesse na educação e conhecer um pouquinho mais sobre o Kuwait. Fique ligado nos próximos vídeos. Beijo!